Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 261 Fuga, Zoom. Os dias se passaram e, eventualmente, mais 5 meses voaram. Já se passaram cerca de 7 meses desde que entrei neste lugar e muitas coisas mudaram. Especialmente desde a minha briga com Xavier, que aconteceu há cerca de meio ano. Desde então, o número de voluntários bem-sucedidos aumentou de 3 para 15, e as condições em que eu vivia melhoraram drasticamente. Mais uma vez, meu quarto mudou. Desta vez, foi muito mais prático, pois embora não tivesse nenhum luxo, tinha um centro de treinamento privado. Como resultado das melhores condições, minha força teve um aumento significativo. Treinando todos os dias e sendo alimentado com todo tipo de coisas estranhas, minha força aumentou em um ritmo mais rápido do que nunca. Ainda mais do que quando eu estava na loca aprendendo com Mônica e Donna. Em meio ano, alcancei um posto, quase um posto. Algo que eu nunca pensei ser possível quando cheguei aqui. Em cerca de 7 meses, subi quase ao nível. Essa era uma velocidade que talvez apenas Kevin pudesse rivalizar. Fora isso. Igual. Artes marciais de corpo inteiro. Técnica de combate corpo a corpo dedicada a utilizar cada parte do corpo para incapacitar o inimigo. Pode ser uma arte de 3 estrelas, mas com maestria, pode ser usada para complementar outras formas de arte marcial. Igual. Essa era a técnica que eu vinha aprendendo nos últimos 2 meses. Uma técnica genérica de 3 estrelas que todo sujeito foi forçado a aprender. E porque eu estava aprendendo isso, minha esgrima não teve um aumento significativo durante os últimos 7 meses. Não fiquei triste com isso, pois agora havia enfrentado uma das minhas maiores fraquezas. Lutar sem espada. Mas nem tudo foi bom. Splash. Caminhando em direção à pia e lavando meu rosto, virei minha cabeça ligeiramente. Penteando meu cabelo para cima, olhei para uma pequena cicatriz na parte de trás da minha cabeça. KHH, e ainda dói. Tocando a cicatriz, meu rosto se contorceu de dor. Há cerca de 1 mês, passei por um procedimento cirúrgico nas mãos de Joseph. Um chip foi instalado no meu cérebro. O chip foi algo que Joseph havia criado e o que ele fez foi essencialmente aumentar as habilidades computacionais do usuário. Resumindo, fez alguém pensar muito mais rápido do que antes. Uma necessidade básica para os supersoldados que ele queria criar. Isso foi bom e tudo, mas, infelizmente, também havia um dispositivo de rastreamento instalado nele. Sem saber da existência de tal dispositivo no romance, não consegui evitar isso e, assim, preso com o chip dentro da minha cabeça, tive que adiar meu plano de fuga por mais alguns meses. Para piorar as coisas, 2 meses atrás, além de um que eu estava guardando por um tempo, eu estava sem poções de cura. A única razão pela qual consegui permanecer sã até agora foi que o número de doses que tomei também sofreu uma diminuição dramática em comparação com antes. Mas isso era um fato. Afinal, as dosagens danificaram o sistema nervoso. Muitos e eles só dariam o efeito oposto do que eles queriam. Em vez de um supersoldado, eles pegariam um idiota. Clank. 876, é hora de ir. Invadindo a sala e me tirando dos meus pensamentos, estava o mesmo guarda que estava me atendendo nos últimos 7 meses. Lançando-me um olhar de desdém, ele deu um passo para o lado e fez um gesto com a mão. Apresse-se, não desperdice o tempo do professor. Virando-me, eu indiferentemente olhei para ele. Nenhuma palavra escapou da minha boca. Como eu deveria ser o sem emoção, tive que representar o papel portanto, sem dizer uma palavra, obedeci a tudo o que o guarda estava dizendo. Apesar de todo o abuso que ele estava jogando em mim, eu aguentei e fingi não sentir nada. Bem, isso não se aplica mais a partir de hoje. Fechando meus punhos secretamente, fechei os olhos. As engrenagens da minha mente giraram lentamente. Vamos, eu não tenho o dia todo.
O guarda resmungou impacientemente. Mais uma vez sem responder, me movi em direção à entrada da sala. TSK, que idiota! Ignorando o guarda, quando estava prestes a sair da sala, meus passos pararam. Virando-me, olhei de volta para o meu quarto. Olhando de volta para o quarto, fechei meus olhos ligeiramente. É isso, pensei. O momento em que saio desta sala é o momento em que meu destino é decidido. 7 meses. Isso foi quanto tempo eu esperei por este dia. O dia em que eu finalmente escaparia deste lugar infernal. Depois de meses de planejamento, finalmente chegou a hora. Com os conflitos entre o sindicato aumentando continuamente a cada dia, agora era o momento ideal para eu escapar. Especialmente porque a maioria dos superiores estava assegurando a união. O que você está fazendo? A voz confusa do guarda chegou aos meus ouvidos. Virando-me silenciosamente, dei um passo para fora da sala e fechei os olhos. Seguindo um caminho que eu conhecia muito bem, o guarda, Mark, parou em frente ao corredor que levava ao campo de treinamento. Tocando em seu dedo, uma chave apareceu em sua mão. Estenda ambas as mãos. Sem dizer nada, levantei minhas 2 mãos. Nelas havia 2 grossas pulseiras pretas. Clique. Clique. Inserindo uma pequena chave em minhas pulseiras e desbloqueando-as, pude sentir instantaneamente minha mana reabastecer conforme minha classificação subia até. Pronto, eu removi suas restrições. Guardando a chave, Mark deu um tapinha nas mãos e guardou as pulseiras. Aproximando-se do meu rosto, ele sorriu. E pensar que você é um rank. Isso é mais forte do que eu. Virando-se e olhando para o corredor para se certificar de que não havia câmeras presentes, Mark levantou a mão. Pá! Um som alto de estalo ecoou pelo corredor. O lado direito da minha bochecha começou a arder. E daí se você for mais forte que eu? No final, você não pode me bater. Insatisfeito com minha reação, ou falta de reação, Mark acenou com a mão e me enxotou. Vá, é hora de seu treinamento começar. Para sua surpresa, porém, não me movi. Você tem algo a dizer? Depois de um breve momento, abrindo minha boca, eu disse. Na verdade, eu tenho. Oh, Kiku! No momento em que essas palavras escaparam da minha boca, Mark congelou no local. Levantando meu rosto e estendendo minha mão, para o horror de Mark, ele observou minha mão chegar antes de sua garganta. Foi tão rápido que ele não teve tempo de reagir. KH. Sentindo a textura áspera de sua garganta, agarrei sua garganta. Um gemido escapou dos lábios de Mark. Ainda. Não importa o quanto Mark lutasse, ele não conseguia se livrar de seu aperto. 876, OKHMMO que você está fazendo? Solte. Você está traindo o monólito? Olhando friamente para Mark, um pequeno sorriso apareceu em meus lábios. Instantaneamente, uma expressão de medo apareceu no rosto de Mark. Traição ou uma pequena risada escapou dos meus lábios. Eu nunca fiz parte do monolite. Que traição! Para começar, para alguém trair algo, ele tinha que fazer parte disso. Nenhuma vez eu me lembro de ter concordado em me juntar ao monolite. Oh, o quê? De alguma forma, minhas palavras tiveram um grande impacto em Mark, pois seu rosto empalideceu visivelmente. Ele estava lentamente começando a entender a situação. Vê você. Você nunca sofreu lavagem cerebral, para começar. Então você não é estúpido. O sorriso no meu rosto desapareceu. Você sabe. Olhando para Joseph, e lembrando como ele tinha me atormentado nos últimos meses, meu aperto em sua garganta aumentou. Se eu não estivesse tão pressionado pelo tempo, eu teria aproveitado meu doce tempo com você. Quero dizer, certamente você não esqueceria todas as coisas horríveis que você fez para mim nos últimos meses, não?
Por 7 meses eu segurei meu impulso de matar aquele pedaço de escória antes dele. Agora que tive a chance de me livrar dele, uma parte de mim realmente queria torturá-lo. Torturá-lo e fazê-lo passar pelo inferno que passei nos últimos meses. Mas, infelizmente, não tive tempo suficiente. T.S. Como eu disse antes, eu, infelizmente, não tenho mais tempo para conversar com você. Cerrando os dentes e mais uma vez aumentando a força do meu aperto em sua garganta, eu disse com voz rouca: a única razão pela qual estou falando com você é para que você saiba quem o matou. Craca. No momento em que terminei essas palavras, sem dar chance a Mark de falar, apertando minha mão, o som de ossos quebrando ecoou pela sala. Mesmo que eu não pudesse torturá-lo, eu queria que ele percebesse com quem ele havia mexido. Baque. Jogando o corpo de Mark moribundo lentamente no chão, fechei meus olhos ligeiramente. Esse é o primeiro passo do plano feito. Próximo. Colocando minhas mãos dentro da cueca e tirando uma pequena pulseira preta, canalizei minha mana e uma máscara de madeira apareceu em minha mão. Olhando para Mark que estava morrendo lentamente no chão, eu me abaixei. Ficar parado. Agarrando-o pelas bochechas, coloquei lentamente a máscara em seu rosto. No momento em que a máscara tocou o rosto de Mark, um brilho azul envolveu a área. Imperturbável com isso, fechei os olhos e canalizei toda a minha mana para a máscara. KH. Em segundos, quase um quarto da minha mana se foi completamente. Mesmo assim, continuei a perseverar. Finalmente, quando pensei que a máscara consumiria mais da metade da minha mana, a máscara finalmente parou de brilhar. Caindo para trás, eu exalei. Tirando uma poção de recuperação de mana do meu espaço dimensional, eu rapidamente a bebi. Gole. Gole. Engolindo as 2 poções e sentindo meu reabastecimento de mana, vasculhando os bolsos do guarda, peguei seu espaço dimensional. Injetando minha mana nele e olhando seus itens, eu lentamente me levantei. Foto. Olhando para o corpo de Mark no chão ao meu lado, estalando meus dedos, as chamas subiram no ar. Em segundos, apenas as cinzas de seu corpo permaneceram. Svoosholhos. Estendendo minha mão, uma pequena rajada de vento soprou e as cinzas se espalharam pelo corredor. Está na hora. Caminhando na direção oposta ao campo de treinamento, coloquei lentamente a máscara no rosto. No momento em que a máscara tocou meu rosto, senti uma estranha sensação de agitação em meu rosto. Isso continuou pelos próximos 2 segundos antes de parar. Parando meus passos e fechando meus olhos, eu murmurei baixinho. A indiferença do monarca. Asterisco asterisco asterisco. O que está acontecendo? Por que eles estão demorando tanto? Olhando para o campo de treinamento de uma sala privada, Joseph estava começando a ficar impaciente. Hoje era para ser outro treino, mas com 876 ausentes, eles não puderam começar. O que aquele bastardo incompetente está fazendo? Joseph não pensou pela primeira vez que 876 era o culpado por estar atrasado. Ele estava confiante no fato de ter feito uma lavagem cerebral completa em 876. A falha neste caso, sem dúvida, estava no guarda que o escoltava. Apenas o que no W. Para toc. No meio de sua raiva, interrompendo Joseph, alguém bateu na porta da sala de observação. Virando-se, Joseph perguntou: quem é esse? Uma voz abafada respondeu: relatório. Sou o guarda encarregado do assunto 876. É você. Ao ouvir a identidade da pessoa atrás da porta, Joseph apertou um botão vermelho próximo a ele, e a porta que dava para o quarto destrancou. Bulls. No momento em que a porta se abriu, Joseph pôde ver a silhueta do guarda. Com a cabeça baixa, o guarda não disse nada. Sem se incomodar com isso, Joseph impaciente perguntou: por que você demorou tanto?
E onde fica o 876? Com a cabeça ainda abaixada, o guarda não respondeu. Franzindo a testa, Joseph ergueu a voz. Você não me ouviu? Estou falando com você. O que você está fazendo aqui? Estou aqui para murmurou o guarda em uma voz quase inaudível. O que você disse? De repente, o guarda levantou a cabeça. Ao levantar a cabeça, o guarda resmungou friamente. Estou aqui por você. Capítulo 262, em fuga, 2. Aqui para mim. José questionou. O que você quer de mim? Clank. Sem responder, Ren, que estava disfarçado de Mark, fechou a porta atrás de si. O que você está fazendo? Finalmente percebendo que algo estava errado, Joseph deu um passo para trás. Com as mãos atrás das costas, Joseph tentou tirar seu dispositivo de comunicação. Abrindo a comunicação, ele avisou. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sugiro que você saia agora. A ação de Joseph não passou despercebida por Ren, cujos músculos das pernas ficaram tensos. Bam! Liberando a tensão, ele rapidamente apareceu diante de Joseph, assustando-o. Oi! Com uma caixa preta nas mãos, Joseph tentou discar um número, mas antes que pudesse alcançá-lo, Ren já havia aparecido antes dele. Só o que você está fazendo? Agarrando o antebraço de Joseph, Ren apertou sua mão. Joseph instantaneamente perdeu toda a força em sua mão e a pequena caixa caiu no chão. Seu rosto empalideceu dramaticamente. Não sei por que você está fazendo isso, mas estou avisando para parar Suek. Cale-se. Baque. Ren aumentou seu aperto. Instantaneamente, Joseph caiu de joelhos no chão. Olhando para Ren, Joseph levantou a voz e ameaçou. O que você quer de mim? Você sabe que se alguma coisa acontecer comigo, a morte seria a saída mais fácil. O que eu quero de você? Olhando ao redor da sala, Ren abaixou a cabeça e olhou friamente para Joseph. Eu quero duas coisas. Que 2P espere, e essa voz. Joseph parou de falar abruptamente. Erguendo a cabeça, sua boca gaguejou. É essa voz, e é você 876? Tendo passado mais de 2 meses com 876, como Joseph não reconheceu sua voz? A cor do rosto de Joseph empalideceu completamente. Seus olhos tremiam incontrolavelmente. Não pode ser? Não, devo estar imaginando coisas. Sem dizer nada, Ren colocou friamente a mão na garganta de Joseph. Uec! Colocando a outra mão no rosto, um brilho azul envolveu a sala. No momento em que o brilho diminuiu, os olhos de Joseph se abriram amplamente. O monstruoso rosto crivado de cicatrizes, Joseph nunca esqueceria tal rosto. Era 876. 876. Como um peixinho dourado, a boca de Joseph abriu e fechou repetidamente. 8 meses, e como isso é possível? Você estava fingindo por tanto tempo? Ren silenciosamente assentiu. Se como? Não deveria ser possível, o Joseph murmurou em voz alta. Não se importando mais com a mão que segurava sua garganta. Tenho certeza de que o soro funciona como coucou. Cale-se. Cortando Joseph, Ren apertou a garganta de Joseph. Por quê? Craca. O som de ossos quebrando ressoou, e Joseph caiu no chão, com um olhar de indignação e terror em seu rosto. Antes de morrer, ele conseguiu murmurar uma última palavra. Se como? Olhando silenciosamente para o corpo sem vida de Joseph no chão, Ren se abaixou. Curvando-se, Ren vasculhou os bolsos. De seu espaço dimensional à caixa preta no chão, Ren pegou tudo. Mais importante ainda, ele também pegou um pequeno cartão preto que estava pendurado no pescoço de Joseph.
Era um passe de livre acesso que permitia o acesso à maioria das instalações disponíveis no andar em que estavam. O objetivo atual de Ren era desabilitar todas as câmeras de segurança e dispositivos de comunicação. Ele já havia planejado isso de antemão. Interrompendo as câmeras e as comunicações, ele conseguiria ganhar tempo suficiente para escapar. Por outro lado, esse também era o lugar que Ren poderia usar para desativar o dispositivo de rastreamento instalado em sua cabeça. Ainda que temporariamente. Depois de pegar tudo o que estava no corpo de Joseph, Ren colocou a máscara no rosto de Joseph. Um brilho azul envolveu a sala e a mana de Ren se esgotou rapidamente. Gole. Engolindo uma poção, Ren colocou a máscara em seu rosto. No momento em que a máscara tocou o rosto de Ren, seu rosto distorceu continuamente. Em pouco tempo, sua estrutura facial mudou e rugas apareceram em seu rosto. Ele se parecia exatamente com Joseph. Tirando as roupas de Joseph, Ren substituiu suas roupas pelas dele. Uma vez que ele terminou de se trocar, Ren saiu da sala. Ao sair da sala, Ren não se esqueceu de trancar o quarto. Clique. Asterisco. Tendo passado 8 meses na instalação, Ren conhecia mais ou menos os meandros da instalação em que estava. Ele sabia onde ficava o laboratório, a cantina e a sala de vigilância. Virando à direita de um corredor, Ren, que agora estava disfarçado de Joseph, encontrou um guarda. O guarda acenou com a cabeça e cumprimentou Ren. Bom dia, professor. Passando pelo guarda, Ren acenou de volta e virou à esquerda. Parando diante de uma grossa porta metálica, Ren olhou para o lado da porta onde estavam gravadas as palavras Sala de Vigilância. Jin. Tirando o cartão que pegou de Joseph, Ren o passou em uma pequena caixa retangular à direita. Em segundos, uma luz verde piscou e as portas da sala de vigilância se abriram. Antes de abrir a porta, Ren contraiu cada músculo de seu corpo. Ele estava se preparando para qualquer coisa. Clank! No momento em que as portas se abriram, Ren viu um grande monitor bem no final da sala. Nele havia mais de 100 retângulos exibindo diferentes áreas da instalação. Abaixo deles estavam 3 indivíduos olhando fixamente para as telas. Além deles estavam 2 guardas. Quem é você? Dando um passo à frente, Ren disse com voz rouca. Sou eu. Apertando os olhos, o guarda foi instantaneamente capaz de reconhecer Joseph. Ah, é o professor Joseph. Colocando um sorriso amigável e relaxando, ele perguntou. O que te traz aqui, professor? Só estou aqui para checar as câmeras de vigilância. Checar as câmeras de vigilância? Como assim? Não consigo encontrar alguns dos meus arquivos. Tenho a sensação de que alguém os roubou. Roubou. Um olhar surpreso apareceu no rosto do guarda. Ren acenou com a cabeça. MHM. É por isso que eu gostaria de verificar uma coisa. Ou, pelo menos, quero ter certeza de que ninguém roubou nada. Sem problemas. O guarda acenou com a cabeça e olhou para o outro guarda. Dando um aceno silencioso, o outro guarda caminhou até Ren. Antes disso, professor, conforme os procedimentos, precisamos fazer uma verificação de retina e impressão digital. Verificar? Haha, sim. Sempre foi assim. Só precisamos gravar quem entra na sala. Tirando uma pequena caixa retangular prateada, o guarda caminhou até Ren. Com um sorriso amigável, o guarda ligou a máquina. A propósito, professor. Você está doente ou algo assim? Sua voz soa um pouco sueca. Craca. De uma maneira extremamente rápida, Ren colocou ambas as mãos na cabeça do guarda e torceu. Caindo no chão, o guarda morreu instantaneamente. Oi! Ah! Gritos aterrorizados ecoaram por toda a sala. Ignorando os gritos e aproveitando o caos, Ren rapidamente voltou sua atenção para o outro guarda. Você!
O guarda não conseguiu reagir a tempo e, enquanto se atrapalhava para sacar sua arma, Ren já havia aparecido diante dele. Estendendo o cotovelo, Ren mirou em sua cabeça. Infelizmente, levantando o braço, o guarda moveu para a direita e bloqueou o ataque. O ataque surpresa de Ren falhou, mas Ren permaneceu de cabeça fria. Com o chip em sua cabeça funcionando a todo vapor, Ren foi capaz de imaginar e calcular a medida de contra-ataque mais provável que o guarda usaria para contra-atacar. Um chute de direita na cabeça. Lendo a linguagem corporal do guarda, Ren se abaixou. Um som sibilante passou por sua cabeça. Dando um passo à frente, Ren estendeu a mão. Com a rapidez de um raio, sua mão atingiu o guarda bem na garganta. Cuac! No momento em que a mão de Ren atingiu a garganta do guarda, um som rouco escapou da boca do guarda quando ele caiu no chão. Com as duas mãos na garganta, o guarda arregalou os olhos. Você não é o Professor Eck. Nenhuma merda. Craca. Colocando as duas mãos na cabeça do guarda, Ren torceu seu pescoço. 2 para baixo. Voltando sua atenção para os 3 indivíduos restantes, Ren não perdeu um único segundo. Tensionando as pernas, antes que percebessem, Ren já havia aparecido diante deles. Não se aproxime de mim. Ick. Tirando uma adaga de seu espaço dimensional, Ren cortou a garganta de 2 dos 3 indivíduos, deixando para trás o último, que estava recostado em terror absoluto. Ficar longe. Com a mão por baixo da mesa, o último indivíduo tentou apertar o botão de emergência. Isso não passou despercebido por Ren, que rapidamente atirou em sua direção. Infelizmente, Ren não conseguiu chegar a tempo. Vi. Antes que Ren pudesse chegar até ele, o último indivíduo apertou um botão que estava embaixo da mesa. Instantaneamente, toda a instalação ficou vermelha quando as sirenes tocaram em toda a instalação. Jato. Imperturbável, Ren rapidamente matou o último indivíduo. Tirando a máscara de Dolos, ele a colocou em cima de um dos guardas que havia matado. Um brilho azul envolveu a sala. Depois que o brilho diminuiu, trocando de roupa pela do guarda, ele se dirigiu aos monitores e sentou-se. Tá. Uma longa sequência de texto apareceu diante dos olhos de Ren quando o som repetitivo de uma tecla sendo pressionada soou na sala. A cada segundo que passava, uma das visualizações da câmera exibida no grande monitor ficava preta. Tá. Em 1 minuto, mais da metade das câmeras foram desligadas. Se fosse antes, Ren nunca teria sido capaz de desligar tantas câmeras nessa velocidade. No entanto, o Ren atual era diferente. Com o chip em sua cabeça processando rapidamente a maioria dos dados para Ren, ele navegou rapidamente pelo sistema e desligou todas as linhas de comunicação e câmeras. Ele também conseguiu interromper temporariamente a conexão do dispositivo de rastreamento instalado em sua cabeça. Tá. Pressionando uma tecla final, o grande monitor diante de Ren ficou completamente preto. No exato momento em que ele apertou aquela tecla, 2 guardas entraram na sala de vigilância. Ambos tinham uma arma nas mãos. Pare aí! Infelizmente para eles, Ren foi rápido em reagir. Desaparecendo de seu lugar, ele chegou antes de um dos guardas. Abaixando-se e evitando o ataque de um dos guardas, Ren se moveu para trás dos 2 guardas. Girando a adaga na mão, ele girou e mirou na cabeça de um dos guardas. Simultaneamente, usando a mão livre, ele enganchou o braço em volta do pescoço do outro guarda. Jato. Sangue derramado. Uec. Soltando a adaga, Ren apertou seu estrangulamento e em segundos os olhos do outro guarda ficaram brancos. Sua respiração parou. Baque. Aaia. Respirando pesadamente, os olhos de Ren pararam em um pequeno objeto de prata descansando em um dos cintos do guarda. Era um transmissor de rádio. Curvando-se, Ren pegou e ligou. Comunicando.
Depois de alguns segundos, uma voz respondeu de volta. Qual é a situação? Saindo da sala e colocando a máscara, Ren falou. Relatório. Alvo parece já ter deixado a sala de vigilância. Vigilância foi violada. Múltiplas fatalidades. Você conseguiu dar uma olhada na aparência do alvo? Afirmativo. O referido alvo parece ser muito hábil em combate e tem um rosto crivado de cicatrizes. Cicatrizes? Como você sabe? Afirmativo. Meu colega e eu conseguimos localizá-lo. No momento, estamos perseguindo-o. Eu entendo, vou repetir rapidamente a situação para os outros guardas. Eles logo virão em seu auxílio. Esteja em alerta. Entendido. Crunch. Desligando o transmissor de rádio, Ren apertou a mão e esmagou o dispositivo diretamente. Tocar. 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 Correndo pelo corredor, Ren logo ouviu o som de passos apressados vindo em sua direção. Olhando ao redor e localizando uma pequena sala, usando o cartão de Joseph, Ren destrancou a sala e rapidamente entrou na sala. No momento em que ele entrou na sala, os guardas rapidamente apareceram no corredor em que ele estava. Por aqui. De acordo com relatórios, estamos perto. Recostando-se na porta da sala, Ren podia ouvir as vozes abafadas dos guardas. Em segundos, os guardas passaram rapidamente pela área em que ele estava. Clique. Abrindo a porta com cuidado e tirando um pequeno objeto esférico de seu espaço dimensional, Ren se abaixou ligeiramente e o rolou levemente em direção ao grupo de guardas à distância. O dispositivo em sua mão era uma pequena bomba que ele havia obtido do espaço dimensional de um dos guardas. No momento em que ele jogou o objeto esférico, em vez de se mover para trás, Ren se moveu para a frente. Quase como se quisesse ser explodido junto com os guardas. Ei! Ele gritou. No momento em que Ren gritou, todos os guardas pararam de se mover e se viraram. Quem é você? Buon! Antes que eles percebessem, uma explosão soou. Capítulo 263, em fuga, 3. Vi! A cor vermelha brilhou em toda a instalação. Movendo-se em uma pequena unidade de 5, um grupo de guardas correu pelos corredores da instalação. Pelo que os relatórios disseram, seu alvo era alguém cujo rosto estava crivado de cicatrizes. Capitão, para onde você acha que o suspeito fugiu? Brincando com o transmissor de rádio na mão, um dos 5 indivíduos olhou para frente, onde estava um homem alto vestindo um uniforme preto. Com longos cabelos negros e sobrancelhas pontiagudas, o homem era o líder do grupo. Eu mesmo não tenho muita certeza. Tudo o que sabemos é que o alvo parece ser alguém com cicatrizes no rosto. Você acha que ele já escapou? Impossível. No momento em que os alarmes soaram, toda a instalação desligou. A saída também foi bloqueada por vários guardas. Se o referido alvo já tivesse escapado, eles já saberiam. Então onde você? Buon! De repente, cortando a guarda, uma grande explosão reverberou por toda a instalação, assustando a todos. O que? O que está acontecendo? No momento em que a explosão soou, toda a instalação tremeu. Rápido! Vamos! Olhando para os membros de seu esquadrão, o rosto do capitão ficou solene. Acenando com as mãos, ele correu para a direção de onde veio a explosão. Seguindo por trás, os membros do esquadrão sacaram suas armas. Movendo-se pelos corredores da instalação, não demorou muito para que eles chegassem perto da área de origem da explosão. E a ajuda. GHHH. Virando à direita em outro corredor, eles podiam ouvir vagamente o som de gemidos de dor vindos de longe. Rápido! Vamos! Trocando olhares entre si, os guardas aceleraram. Logo, virando à esquerda de outro corredor, chegaram ao local.
No momento em que viraram o corredor e olharam para os efeitos posteriores da explosão, os guardas não puderam deixar de franzir a testa ligeiramente. Com a fumaça enchendo o ar, mais de 5 guardas vestidos de forma semelhante, deitados no chão, desmaiaram. Membros e sangue estavam espalhados por todo o chão, retratando uma cena horrível. Olhando para os guardas feridos no chão, um dos guardas apontou para o lado direito de suas roupas, onde um grande número 15 estava impresso. Capitão, parece ser a 15ª unidade. Havia muitas unidades de patrulha no monolite. Havia um total de 30 unidades, e cada unidade consistia em 5 indivíduos, cada um liderado por um capitão. Atualmente, os guardas recém-chegados eram da 2ª unidade. O que você sugere que façamos? Olhando para os guardas feridos da 15ª unidade, o capitão respondeu prontamente. Ajudar os feridos. B. Eu sei, mas temos que abordar isso com mais cuidado. O capitão fez uma pausa. Se houver algum deles que ainda possa falar entre os feridos, questione-os e pergunte-lhes como é o suspeito e sua força aproximada e basicamente qualquer coisa que possa ajudar. Não se sabia muito sobre seu inimigo. Além de sua aparência, eles não sabiam nada sobre o referido alvo. Perseguir o alvo descuidadamente pode ser extremamente perigoso. Especialmente porque o alvo parece ser muito engenhoso. Roger. Sob as ordens do capitão, os membros da unidade rapidamente correram para ajudar os feridos da 15ª unidade. Ei, você pode me ouvir? Você está bem? Abaixando-se e pegando uma pequena poção, um dos guardas da 2ª unidade abriu a boca de um guarda ferido e derramou diretamente em sua boca. Beber. De todos os feridos, o que ele estava cuidando parecia estar em melhores condições do que os outros. Embora ele também tenha se machucado, seus ferimentos parecem afetar apenas a parte inferior de seu corpo. KHHH. Momentos depois de alimentar o guarda ferido com uma poção, o guarda lentamente abriu os olhos. Um pequeno gemido escapou de seus lábios. O que está acontecendo? Você recuperou a consciência. Percebendo que a poção havia funcionado, os olhos do guarda brilharam. Por favor, tenha cuidado e não se mova. Seu corpo ainda está ferido. Quem é você? Olhando em volta, o guarda piscou algumas vezes. Aparentemente confuso sobre a situação atual. Deixe-me apresentar-me, meu nome é Balzar, e faço parte da 2ª unidade de patrulha. Erguendo a cabeça e olhando para os colegas que ajudavam os outros guardas que estavam em estado muito pior, Balzar perguntou: Você pode me dizer o que aconteceu? 2ª unidade? Entendo. Entendido. Levando um minuto para finalmente perceber o que estava acontecendo, o guarda ferido acenou com a cabeça suavemente. Por que você está no estado em que está? Tosse, e eu realmente não me lembro de muita coisa. O guarda disse com voz rouca enquanto tossia algumas vezes. Tudo o que me lembro era de mim patrulhando ao lado de minha unidade quando de repente alguém me chamou e uma bomba explodiu de repente. Pegos de surpresa, não conseguimos nos defender e nos encontramos nesta situação. Eu vejo. O guarda colocou a mão no queixo. Você foi capaz de ver as características do indivíduo que fez isso com você? Apenas. Desde o breve momento em que o vi, pude ver que a pessoa responsável por isso era um homem. Masculino? Mais alguma coisa? O rosto dele também estava cheio de cicatrizes. Cicatrizes? Erguendo as sobrancelhas e pondo as mãos no queixo, Balzar assentiu com a cabeça. Sim, isso coincide com os relatórios. Voltando a atenção para o armador ferido, Balzar perguntou. Você sabe para onde o alvo fugiu? Sim, ali. Movendo fracamente a cabeça, o guarda ferido olhou para trás. Olhando na direção para onde o guarda estava olhando, Balzar abaixou a cabeça. Eu entendo, há mais alguma coisa? Desculpe.
O guarda balançou a cabeça e pediu desculpas. Não fique, isso é bom o suficiente por agora. Levantando-se, Balzar olhou para o armador ferido antes de dizer: Vou falar com meu capitão, volto em breve. Por favor, espere pacientemente. Entendido. Voltando-se, Balzar dirigiu-se ao seu capitão. Atrás dele, Balzar pôde ver seus companheiros de unidade tendo mais dificuldade em obter informações dos guardas feridos. Todos estavam em estado crítico. Chegando antes de seu capitão, Balzar levantou a voz. Capitão! Tenho um relatório. Vá em frente. Entendido. De acordo com. Acenando com a cabeça, Balzar transmitiu ao seu capitão tudo o que havia conseguido aprender com o armador ferido. Desde como eles se encontraram em tal situação, até o gênero dos suspeitos, bem como a aparência. Parado, o capitão escuta silenciosamente o relatório. Assim que Balzar terminou de falar, o capitão coçou a testa. Entendo. Bom trabalho. Colocando a mão no queixo, as sobrancelhas do capitão se uniram. Pelo que você está me dizendo, podemos inferir que o alvo parece ter acesso a explosivos. Fora isso, ainda não sabemos as verdadeiras habilidades de combate do alvo. Mas, o fato de o alvo estar usando explosivos para lidar com os membros da unidade, é o suficiente para me indicar a força aproximada do alvo. Embora eles desconheciam as verdadeiras habilidades de combate do alvo, de como ele recorreu ao uso de explosivos em vez de lidar com os guardas direta e silenciosamente, o capitão foi capaz de inferir que a força do alvo não poderia ser superior a C. O capitão da 15ª unidade era apenas o próprio classificado D. Se o alvo fosse classificado como B, eles seriam capazes de lidar com ele sem causar tal comoção. O fato de o alvo ser incapaz de fazer isso e ter que usar explosivos diretamente, o que praticamente revelou sua localização, foi o suficiente para convencê-lo sobre sua conjunção. Por isso, voltando sua atenção para os membros de sua unidade, ele comandou: Balzar, Remy, vocês dois tragam os feridos para a enfermaria. Ivan, Roman e eu iremos perseguir o suspeito. Entendido. Trocando olhares, os membros da unidade gritaram unanimemente: Ótimo! Ivan, Roman, sigam-me. Tendo dado as ordens, o capitão rapidamente correu para a direção para a qual Balzar havia dito que o alvo havia fugido. Asterisco. Alguns minutos depois que o capitão saiu, levantando 2 corpos e colocando-os em 2 maçãs com rodas separadas, Balzar e Remy, os 2 membros restantes da 2ª unidade, carregaram rapidamente os corpos e se dirigiram para a enfermaria no andar de cima. Seguindo em frente, Remy, um indivíduo bastante magro com cabelo castanho curto e olhos verdes se virou. Um traço de pena brilhou em seus olhos. Uma pena. Dos 5 guardas, apenas 2 pessoas permaneceram vivas. O capitão e outro guarda. Os demais, infelizmente, não puderam comparecer. Apesar de terem vindo bastante cedo, a extensão de seus ferimentos era muito grave e, portanto, eles morreram minutos depois de seu capitão partir para o alvo. Vi! Correndo pelos corredores da instalação, Balzar e Remy chegaram rapidamente a um corredor estreito. Em frente a eles havia uma grande porta metálica guardada por 3 guardas. Uma pressão intangível escorria deles. Declare seu propósito. Parando seus passos, Balzar tirou um símbolo de seu espaço dimensional e o mostrou aos guardas. Reportando. Sou Balzar, membro da 2ª unidade. Estou sob ordens do capitão para levar esses 2 feridos à enfermaria lá em cima. Olhando para os 2 feridos na maca, um dos guardas perguntou: Quem são eles? Apontando para as roupas dos 2 indivíduos na maca, explicou Balzar. Este aqui é o capitão da 15ª unidade, e aqui está o membro de sua unidade. Ambos estão gravemente feridos.
Trocando olhares entre si e confirmando que os dois guardas feridos eram de fato da 15ª unidade, os guardas deram um passo para o lado. Você pode passar. Obrigado. Acenando com a cabeça, Balzar, ao lado de Remy, moveu as maçãs para a frente e abriu a porta metálica. No momento em que entraram pela porta, puderam ver um elevador à distância. Rápido, não temos muito tempo. Correndo em direção aos elevadores a toda velocidade, Balzar e Remy rapidamente apertaram a tecla e chamaram o elevador. Jim. Momentos depois de pressionar a tecla, um carrilhão tocou e as portas do elevador se abriram. Entrando rapidamente no elevador, Balzar não perdeu tempo e apertou o botão 1. Clank. No momento em que Balzar apertou a tecla, as portas do elevador se fecharam. Pouco depois, uma sensação de empurrão apareceu sob seus pés e o elevador subiu. Olhando para o canto do elevador que exibia em que andar eles estavam enquanto subiam, Remy exalou. Virando a cabeça para a direita e olhando para Balzar, perguntou. Ei Balzar, o que você acha que está acontecendo? Olhando para Remy, Balzar coçou a lateral do pescoço. Honestamente, eu sou tão ignorante quanto você. Pelo que eu ouvi, parece que um dos experimentos que o professor Joseph estava fazendo deu errado ou algo assim? Rogue. Sério? Ele não estava se gabando para os superiores. Enquanto Balzar e Remy conversavam, sem que eles soubessem, um dos guardas feridos abriu os olhos. Tirando algo do nada, ele rapidamente colocou na boca. Depois de alguns segundos, os ferimentos na metade inferior do corpo sararam rapidamente. Você sabe o que é pior? Eu ouvi isso kh. Craca. Cortando Remy, foi o som de ossos quebrando. Antes que Remy percebesse, ele não estava mais olhando para a frente do elevador, mas para trás. Depois disso, sua visão foi envolvida pela escuridão. O que? Assustado, Balzar olhou para cima e viu dois olhos sem emoção olhando para ele. Antes que ele tivesse tempo suficiente para reagir, uma adaga o perfurou na garganta. Sangue derramado no chão. Baque. Olhando friamente para os cadáveres no chão, Ren, que estava disfarçado de guarda, não perdeu tempo. Canalizando psions de chamas nas pontas de seus dedos, os cadáveres dos guardas foram rapidamente engolidos pelas chamas. Tudo isso aconteceu em 1 minuto. Jim. Em pouco tempo, o elevador parou e as portas se abriram. Arrumando suas roupas, rendeu um passo para fora do elevador. Capítulo 264 Fuga, 4. No momento em que saí do elevador e tentei sair do laboratório, minha mana, que estava se esgotando a um ritmo alarmante, finalmente acabou. A máscara caiu do meu rosto e os efeitos da indiferença de Monarch acabaram. Ei! Merda! No momento em que meu rosto foi revelado e recuperei o controle do meu corpo, a primeira coisa que vi foram 3 guardas olhando em minha direção. Parados no corredor oposto ao meu e sacando suas armas, todos eles correram em minha direção. Encontramos o suspeito, repito, encontramos o suspeito. No momento, o estamos abordando na entrada do laboratório. Claro que não se esqueceram de alertar as outras unidades. Sem perder tempo, tirando outra bomba do meu espaço dimensional, apertei um pequeno botão no topo da bomba. Clique. 1, 2, 3, 4. Entrando novamente no elevador e me escondendo ao lado, fechei os olhos e silenciosamente contei dentro da minha mente. No momento em que minha contagem estava prestes a chegar a 5, virando-me, joguei a bomba na direção dos guardas. Sem olhar, me escondi ao lado do elevador. Boom! Uaia! Ah! 2 segundos depois de lançar a bomba, ocorreu uma grande explosão e os gritos sangrentos dos guardas ecoaram por todo o andar superior. De pé atrás do elevador, eu podia sentir o calor da explosão passando por mim. Oi! Oi! Pouco depois, a explosão soou, a fumaça encheu minha visão e os alarmes tocaram.
Cobrindo o nariz com a manga da camisa, semicerrando os olhos, saí. No momento em que me virei e olhei para o resultado da explosão, a primeira coisa que vi foram os cadáveres dos guardas no chão. Com sangue e membros espalhados por toda parte, a cena parecia extremamente sangrenta. Mesmo assim, me firmando e me movendo através dos vidros quebrados e pedaços de carne no chão, rapidamente fiz meu caminho em direção à saída da instalação. Clank! Ah! Abrindo as portas e saindo do laboratório, involuntariamente apertei os olhos e os cobri com o braço. O lado dos meus olhos lacrimejou ligeiramente. O sol. Depois de 8 meses trancado dentro da instalação, finalmente pude ver o sol. Nunca na minha vida eu teria esperado sentir tanta falta do sol. Por um breve momento, eu apenas fiquei atordoado na frente do laboratório. Minhas emoções estavam um pouco erráticas, mas fui capaz de me livrar rapidamente disso. Agora não é hora de ter emoções. Virando-me, eu me perguntei: onde estou? Olhando ao redor, notei que estava no meio de uma floresta. Atrás de mim estava o laboratório. O laboratório estava escondido dentro de uma floresta e, embora ainda estivesse dentro do monolite, pelo motivo óbvio, teve que ser movido um pouco mais longe da sede atual. Não posso perder tempo parado aqui. Percebendo que ainda não estava limpo, decidi correr para a floresta. Asterisco asterisco asterisco. A unidade 19 chegou rapidamente à entrada do laboratório. Oi! Oi! Do lado de fora do laboratório, eles podiam ouvir o som estridente dos alarmes tocando de dentro da instalação. Clank! Abrindo a porta e entrando no laboratório, os integrantes da 19ª unidade pararam diante da cena que se apresentava diante deles. O que diabos aconteceu aqui? Os guardas parados na entrada foram mortos? Quem é o responsável por isso? O quê? Você está me dizendo que a vigilância e a comunicação foram cortadas? E quanto ao professor Joseph? Muitos deles não conseguiram se conter e fizeram várias perguntas. Suas confusões só aumentaram com o passar do tempo. Ouvindo os repórteres ao vivo vindos das outras unidades do esquadrão no andar de baixo, eles não puderam deixar de suspirar de surpresa. Caminhando até seu capitão, um dos membros da 19ª unidade relatou: Capitão, a unidade 7 que está lá embaixo relatou Joseph como morto. Além disso, a unidade 15 foi aniquilada e 2 membros da unidade 2 foram dados como desaparecidos. O que? Todos os guardas soltaram uma lufada de ar frio. Suor frio escorria por suas costas. Isso tudo foi feito por uma pessoa? Mas como isso foi possível? Olhando solenemente para a cena, o capitão falou: Alguém disse alguma coisa sobre a identidade do alvo? Sim. Continuar. De acordo com os relatórios, o alvo parece ser uma das cobaias em que Joseph estava trabalhando e pelos relatórios, ele parece ser chamado de cobaia 876. 876? As sobrancelhas do capitão franziram, eles não estavam sob os efeitos do soro? Como eles poderiam ter escapado? E não há um chip instalado em suas cabeças? Como isso é possível? Quanto mais perguntas o capitão fazia, mais ele percebia a gravidade da situação. Se foram eles que desceram, também teriam sido mortos como os outros 2 esquadrões. Apenas o pensamento enviou arrepios nas costas. E agora, capitão? O capitão não era capitão sem motivo. Apesar da situação, ele foi capaz de se recompor rapidamente. Olhando para os membros de seu esquadrão, ele ordenou: Acalme-se. Não entre em pânico. Pelo que parece haver apenas um alvo, e ele está armado com explosivos. Olhando para o estado do andar superior, o capitão continuou: Pela aparência das coisas, o alvo parece já ter escapado para a floresta. Eu quero que todos notifiquem as outras unidades da situação. Diga-lhes para ficarem alertas. Entendido.
Trocando olhares, os membros da unidade fizeram o que seu capitão ordenou. Pegando seus dispositivos de comunicação, eles informaram rapidamente as outras unidades e saíram da instalação. Saindo do laboratório, todos os membros olharam para o capitão. Capitão, para onde devemos ir? Apertando os olhos e olhando ao redor, o capitão rapidamente olhou para uma determinada área e fez sinal para que seus membros o seguissem. Sendo um capitão, ele tinha muita experiência em seu currículo. Vigiando a mata e percebendo uma pequena irregularidade em um dos arbustos ao longe, ele conseguiu inferir rapidamente também o local de onde o alvo havia fugido. Por aqui. Correndo para frente, ele junto com os membros de sua equipe desapareceram no deserto. Asterisco asterisco asterisco. Ah! Ah! Respirando pesadamente, o suor escorria pelo lado do meu rosto. Mesmo assim, reunindo cada gota de força dentro do meu corpo, continuei a correr. Agora que a segurança havia sido alertada sobre meu paradeiro, eu precisava me distanciar o máximo possível deles. Gole! Gole! Enquanto eu estava correndo, pegando uma poção de recuperação de mana e uma poção de recuperação de resistência do meu espaço dimensional, eu rapidamente as engoli. Depois disso, tirando o relógio que ganhei de Tibalt há 1 ano, coloquei-o rapidamente no pulso. Tocando na tela do relógio e carregando-o, brinquei com ele por alguns segundos. Fá! Um mapa holográfico apareceu rapidamente na minha frente. Olhando para o mapa, sem saber, minha velocidade de corrida diminuiu significativamente. Se não estou errado, devo estar correndo na direção certa. O monolite era extremamente grande e, por razões óbvias, o laboratório de onde eu tinha acabado de sair estava localizado um pouco fora do monolite. Meu objetivo atual agora era me infiltrar na sede real do monolite. Era a única maneira de escapar. Depois de pensar nos últimos 8 meses, percebi que esta era a única maneira de sair deste lugar. Sem saber exatamente onde o monolite estava localizado no mapa do mundo, eu sabia que a única maneira de sair era pelos portais dentro do monolite. Felizmente, com o relógio de Tibalt em meu pulso, pude acessar o portal. Cada uso do portal custava cerca de 500 pontos de mérito e, como eu tinha mais de 2.000 deles, sabia que, desde que pudesse chegar aos portais, seria capaz de voltar para casa com segurança. Há apenas um problema. Eu precisava me infiltrar no monolite real. Sem dúvida, isso seria mais difícil do que escapar do laboratório. Rustli. Uec. Tirando-me dos meus pensamentos, ouvi um pequeno farfalhar à distância. Virando-me, notei um raio de luz prateado vindo rapidamente em minha direção. Abaixando-me, por um fio de cabelo, fui capaz de desviar do ataque. Rolando no chão, levantei minha cabeça e olhei na direção de onde veio o ataque. Eu finalmente alcancei. Saindo da mata, vestindo um uniforme preto, estava um indivíduo alto, careca e bronzeado. No lado direito de seu uniforme havia uma pequena faixa e um grande U-19. Segurando um grande machado de metal, ele olhou solenemente em minha direção. Você deve ser 876. Da mesma forma olhando para ele, meus olhos semicerrados. Capitão do Esquadrão da Unidade 19. No momento em que percebi a identidade do indivíduo que havia me atacado, minha cautela aumentou. Cada unidade tinha um capitão de equipe, além de sua óbvia experiência, o que os diferenciava dos membros de seu esquadrão era sua força individual. Cada capitão de esquadrão tinha a força equivalente ao posto. Acima deles estavam os comandantes cuja força variava de posto para posto. Segurando-me por alguns segundos, sem perder tempo, o capitão da 19ª unidade levantou seu machado e rapidamente cortou em minha direção. No momento em que o capitão da 19ª unidade levantou seu machado, eu sabia que precisava agir rápido. Contraindo minhas panturrilhas, em vez de me mover para trás, corri para a frente. Contra oponentes que exigiam grandes movimentos, a melhor maneira de derrotá-los era por meio de confrontos corpo a corpo. E eu sabia disso.
Com um chip dentro da minha cabeça processando tudo, dando um passo para a direita e abrindo a palma da minha mão direita, torci levemente o tronco e bati para a direita. Bem na direção de onde o machado estava se movendo. KHHH. Tocando a lateral do machado, um pequeno gemido escapou de meus lábios quando fui empurrado para trás por alguns passos. Felizmente, no momento em que minha mão se conectou com a cabeça do machado, consegui alterar seu curso. Bam! O chão tremeu. O que? Percebendo que seu ataque havia falhado, o capitão arregalou os olhos. Mas já era tarde demais. Agora. Aproveitando sua distração, dei um passo à frente. Agarrando o braço que segurava o machado, deslocando o pé direito e virando, levantei o capitão e o joguei no chão. Bam! De volta primeiro, o capitão caiu no chão. Uaac! Um gemido de dor escapou da boca do capitão enquanto a saliva voava em meu rosto. Sem dar tempo ao capitão para perceber o que havia acontecido, perfurei sua garganta com a mão. Sangue espirrou no meu rosto. Aaia, e aaia. Enxugando meu rosto manchado de sangue, respirei fundo. Nos minutos seguintes, sem me mexer, olhei fixamente para o céu. A luta terminou muito mais rápido do que eu esperava inicialmente. Excluindo o fato de que eu era um pouco mais forte que meu oponente, com o treinamento extremo que suportei nos últimos meses, eu sabia exatamente como lidar com meu oponente. A partir de agora, eu estava em um nível diferente em comparação com antes. Esses oponentes não eram algo que eu não pudesse lidar. Rustli. Rustli. Em pouco tempo, pude ouvir vários sons sussurrantes vindos de trás de mim. Com os olhos fechados e imóvel, esperei pacientemente que eles me cercassem. Essa luta foi necessária para minha fuga. Capítulo 265 Fuga 5 TSSSS. O som estático do transmissor de rádio ecoou por toda a área. Aproximando o radiotransmissor da boca, em voz grave, eu disse: Aqui é a unidade 19 falando. Você copiou. Unidade 19? Copiado, qual é a situação? Depois de alguns segundos, alguém respondeu: Capturamos o alvo. Repito, capturamos o alvo. Você capturou o alvo? Roger. Entendido. Eu transmiti a informação para as unidades 8, 13, 21 e 29. Eles estão a caminho, por favor, seja paciente. Copie isso. Quanto tempo até eles chegarem? Dada a localização, cerca de 5 minutos. Entendido, estarei esperando. TSSSS. 5 minutos. Desligando o transmissor de rádio e me virando, meus olhos pararam nos 4 indivíduos no chão. Eles eram membros da 19ª unidade. Cada um deles, embora desmaiado, ainda estava vivo. Mesmo que eles fossem bastante habilidosos, não demorou muito para eu nocauteá-los. Apenas o capitão deles não demorou muito, muito menos aqueles que estavam muito abaixo dele em força. Ao contrário do capitão, eu os mantive vivos. Havia uma razão para isso. 6 mg, isso deve ser o suficiente. Tirando algumas seringas do meu espaço dimensional, medindo cuidadosamente as dosagens de cada uma delas, removi quaisquer pensamentos que me distraíssem. Pelo que me lembro, 2 mg é suficiente para deixar minha mente entorpecida, enquanto 10 mg é suficiente para me nocautear completamente. As seringas que eu estava segurando no momento eram coisas que peguei do espaço dimensional de Joseph depois que o matei. Eles estavam todos preenchidos com o soro com o qual eu havia sido injetado nos últimos 8 meses. Agora era hora de usá-lo em outra pessoa. Eu espero que isso funcione. Como eu estava com pouco tempo, não poderia me importar menos em ser delicada e cuidadosa. Apunhalando um dos guardas no ombro, rapidamente injetei nele uma dosagem do soro. Seque. Um rangido saiu da seriga.
No momento em que empurrei o soro no corpo do guarda, os olhos do guarda se arregalaram. Por um breve momento, seus olhos ficaram brancos. Seu corpo então começou a convulsionar loucamente. Merda, eu coloquei muito? Agarrei o guarda pelos ombros e o pressionei contra o chão. Guua! Merda, por favor, trabalhe. Amaldiçoei enquanto o pressionava contra o chão. A razão pela qual injetei o guarda com uma dosagem do soro foi porque queria entorpecer sua mente. Entorpecê-lo a ponto de, por um breve momento, ele cair em um estado de embriaguez e ouvir meus comandos. No entanto, eu sabia muito bem que esse plano tinha muitas falhas. Muitas variáveis estavam fora do meu controle. Por exemplo, eu não sabia qual era a dosagem perfeita para usar, bem como a quantidade de tempo que o soro levaria para fazer efeito. Deve-se notar que demorou cerca de 2 meses para criar um único supersoldado dentre os milhares de sujeitos. Embora eu não estivesse tentando criar um supersoldado, eu ainda sabia o quão difícil era essa operação. Se falhasse, eu estava acabado. Portanto, vamos, trabalhe. Pressionando a guarda convulsiva com ambas as mãos, cerrei os dentes. GHHH. Depois de mais alguns segundos, para meu alívio, o guarda parou de ter convulsões. Em seguida, abrindo os olhos, o guarda olhou estupidamente para o céu sem dizer nada. Aya, você pode me ouvir? Respirando pesadamente, perguntei enquanto acenava com a mão na frente de seu rosto. Infelizmente, fui recebido sem resposta. Franzindo a testa ligeiramente, eu o ajudei a se levantar. Acenando minha mão em seu rosto novamente, eu repeti. Você pode me ouvir? Mais uma vez, ele não respondeu. Abaixando a cabeça, olhei para a seringa em minha mão. Eu coloquei para o. Justamente quando eu estava prestes a entrar em desespero, para minha surpresa, o guarda que eu pensava estar imóvel, acompanhou meu movimento com a cabeça. Instantaneamente meus olhos se iluminaram. Movendo minha mão para a direita, observei o guarda virar a cabeça para a direita. Dando um passo para trás, o guarda deu um passo à frente. Ha! Uma risada escapou involuntariamente de meus lábios e meus punhos cerraram. Mesmo que ele não estivesse dizendo nada nem seguindo minhas ordens, isso era o suficiente por enquanto. Enquanto eles parecessem estar sob meu comando, tudo estava bem. Tudo bem, 6 miligramas é. Voltando minha atenção para os outros guardas no chão, fiz a mesma coisa que o primeiro guarda. Desta vez, não perdi tempo e segui em frente após cada injeção. Como funcionava, não precisava me preocupar com eles. Assim como o guarda anterior, ao injetar o soro, seus corpos convulsionaram. Felizmente, assim como antes, parou depois de alguns segundos. Próximo. Depois de injetar mais 3 guardas, voltando minha atenção para o último guarda no chão, ajoelhado, bati no meu bracelete. Ao lado de uma pequena adaga, uma pequena garrafa de vidro hexagonal apareceu em minha mão. Plop! Abrindo a garrafa e cobrindo minha adaga com o conteúdo da garrafa, primeiro injetei no indivíduo uma dose do soro, desta vez 10 miligramas, e depois cortei seu rosto com a adaga. Guauamhhmmm. Um grito sangrento ressoou pela floresta. Usando minha mão para cobrir sua boca, os gritos abafados do guarda continuaram a ecoar por toda a floresta. Apesar de seus gritos, continuei a cortar seu rosto. Na verdade, eu o acelerei. Sinto muito, mas você vai ter que aguentar um pouco mais. Eu entendi sua dor muito bem. Eu também passei por essa dor não faz muito tempo. Foi a pior dor que já senti em toda a minha vida. Mas não senti nenhuma culpa. Se esse era o passo necessário que eu precisava dar para escapar desse buraco infernal, que assim fosse. MHHMMMM. MHHMMMM. No minuto seguinte, o grito abafado do guarda continuou a ressoar por toda a floresta. Isso não durou muito,
pois o guarda logo desmaiou com o soro que eu havia injetado nele. Feito. Ofegando pesadamente, eu caí no chão. Colocando minha adaga de volta no meu espaço dimensional, me movi em direção ao guarda e limpei o sangue que estava em seu rosto. Então, tirando 3 poções de cura que obtive do espaço dimensional que tirei de seu capitão, segui em frente. Isso deve funcionar. Erguendo ligeiramente a cabeça, abrindo as tampas das poções, abri sua boca. VRRRRR. VRRRRR. Quando eu estava prestes a alimentar o guarda com a poção, ao longe pude ouvir o som fraco de veículos se aproximando rapidamente de minha localização. Merda! Abrindo meus olhos amplamente, eu o amaldiçoei. Sem perder tempo, tomando 3 poções ao mesmo tempo, enfiei-as com força na garganta do guarda. Quase instantaneamente, pude ver o rosto do guarda se curando. Mesmo assim, enquanto seus ferimentos cicatrizavam, as cicatrizes em seu rosto permaneciam. Soltando a cabeça do guarda, tirei 2 poções de recuperação de mana do meu espaço dimensional. Gole! Gole! Enfiando as 2 poções na minha garganta, eu rapidamente coloco a máscara no meu rosto. Balançando em volta do meu rosto e cobrindo-o inteiro, meu rosto mudou para o capitão do esquadrão da 19ª Unidade. Momentos depois de derrotar o grupo, copiei o rosto do capitão, troquei suas roupas pelas minhas e dei um soco em sua cabeça a ponto de ficar irreconhecível. Eu tinha feito isso em preparação para o que viria a seguir. Agarrando o guarda o cicatricial o desmaiado pelo colarinho, avancei. Atrás de mim estavam os outros 3 membros da unidade. Grito. Grito. No exato momento em que avancei, 3 grandes veículos pararam diante de mim. Clank. Saindo do veículo, estavam mais de 15 indivíduos, todos vestindo uniformes semelhantes. De pé na frente estava um homem alto e musculoso com um bigode preto sob o nariz. Usando um par de óculos de sol, uma aura selvagem e sufocante exalava de seu corpo. Comandante, Luther Black. Lendo a etiqueta ao lado de seu uniforme, o suor escorria pelo meu rosto. No momento em que vi as palavras o comandante, soube que não poderia lutar contra ele. Se eu fosse pego, estava perdido. Dando um passo à frente, cumprimentei severamente. Relatório do capitão da 19ª Unidade. Calmamente balançando a cabeça, os olhos do comandante Luther pararam no indivíduo em minhas mãos. Apontando para ele, ele perguntou: "É este o suspeito?" "Está correto." Com as costas retas, confirmei. Estudando o indivíduo com cicatrizes de cima a baixo, o comandante Luther massageou seu bigode. Rosto cheio de cicatrizes, como dizem as descrições. Cada segundo que Luther passava examinando o corpo em minhas mãos parecia uma eternidade para mim. Muitas perguntas como: ele encontrou alguma coisa? Ele notou o fato de que eu não sou o capitão? Ele notou algo errado com os membros da minha unidade? Passou pela minha cabeça. Eu sabia que essas preocupações eram inúteis, mas não conseguia me controlar. Para piorar as coisas, minha mana ainda não havia se recuperado. Em 2 minutos, a máscara começaria a perder o efeito. Cada segundo que o comandante usava para examinar o cadáver parecia agonizante para mim. Felizmente, o comandante não examinou o corpo por muito tempo. Pensar que esse homem causou tantos problemas para nós e ele ainda está vivo também? Voltando sua atenção para mim, o comandante abriu um sorriso cheio de dentes. "Você fez muito bem." Eu estava apenas seguindo ordens. Eu humildemente respondi. "Humilde, eu vejo." Acariciando o bigode, o comandante mostrava um ar satisfeito. Virando-se, ele riu e ordenou: Vamos voltar para a sede e relatar a situação. Todos subam nos veículos." "Entendido." Por unanimidade, todas as pessoas presentes gritaram: "Por aqui."
Acenando com as mãos, um dos guardas gesticulou para que eu e minha unidade entrasse no veículo em que ele estava. Para minha sorte, era o único sem o comandante. Quando eu estava prestes a seguir o indivíduo para dentro do carro, o comandante interrompeu abruptamente seus passos. Virando a cabeça, apertando os olhos, ele perguntou: "Ah, eu só conto 4 membros aqui. O que aconteceu com o seu outro?" Por uma fração de segundo, meu coração parou e um arrepio percorreu minha espinha. Felizmente, essa era uma pergunta para a qual eu tinha a resposta. Abaixando a cabeça, apontei para a distância onde se podia ver o contorno de um cadáver. Ele, infelizmente, não sobreviveu. Entendo, e você tem minhas condolências. Olhando para o cadáver, o comandante abaixou ligeiramente a cabeça e embarcou no veículo. Depois disso, ajudando os membros da minha unidade a subir na traseira do veículo, eu os segui para dentro do veículo. VRRRRR. VRRRRR. 1 minuto depois que entrei no veículo, o carro acelerou e acelerou na distância. KH. No momento em que o carro escolhido começou a se mover, minha mente começou a girar incontrolavelmente. Abaixando minha cabeça em direção aos joelhos, a máscara caiu do meu rosto. A aia, e a aia. Cobrindo meu rosto com os braços, tive dificuldade para respirar. Isso foi muito perto. Eu havia usado demais minha mana. Se outro minuto tivesse passado, eu tinha certeza de que minha identidade teria sido exposta.